Chegamos ao 11º vídeo a respeito de autoridade espiritual. Hoje estou de óculos escuros porque o meu óculos quebrou e até consertar, então vai levar um tempo. Então, irmãos, no vídeo passado eu falei capítulo 2 da segunda carta de Pedro, no versos 20. Vou lembrá-lo. Sendo assim, se depois de fugir das corrupções do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, são uma vez mais influenciados e vencidos por ela, seu último estado tornou-se ainda pior que o primeiro. Na época eu dei ênfase sobre as corrupções do mundo, né? Eu quero dar ênfase agora à parte central desse versículo, onde está escrito que depois de fugir às corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui tem duas revelações. Primeiro, conhecimento íntimo. Nós somos salvos das corrupções que há no mundo mediante o conhecimento íntimo, tendo comunhão íntima com o Senhor. É isso que ele está falando. O segundo ponto é Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja que Senhor vem antes do que Salvador. A razão é porque se Jesus não for Senhor em nossas vidas, ele também não poderá ser nosso Salvador. Para que ele seja nosso Salvador, ele precisa ser Senhor de nós. E para isso nós temos que entregar nossa vida totalmente a ele. Entende? Nós estamos falando por causa do mundo, das corrupções que há no mundo. Você vai ver, eu estou vendo aqui 2 Pedro 2,20. Veja, na 2 Pedro 2,1, né, que começa o capítulo, veja o que ele vai falar. Assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o cúmulo de negarem o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmo repentina destruição. Veja, está falando aqui do que? Negarem o soberano que os resgatou. O que Pedro está falando é negar o senhorio de Jesus. As pessoas querem que ele seja o Salvador, mas não querem que ele seja o Senhor da vida delas. E aí está o problema. E por isso muitos deixam para trás ao senhorio de Jesus. Entenda isto? Você vai ver que Paulo, em Gálatas, eu falei em outro vídeo, né? Gálatas 2,20, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Quer dizer, a vida já não é mais minha, a vida que eu vivo é a de Cristo. Mas no capítulo 6 da mesma epístola de Gálatas, no verso 14, Paulo tem uma glória. E qual é a glória de Paulo? É que o mundo está crucificado para ele e ele crucificado para o mundo. Entende? O mundo está crucificado. Aqueles que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões. Lembra que eu falei isso? Então, qual é a glória? O mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Ou seja, o mundo não tem mais direito sobre mim. Entenda isto? Então, continuando. Veja que precisamos ter intimidade com o Senhor. No vídeo 7, né, a respeito de autoridade espiritual, bem no começo eu falei a respeito de João 5,25, onde que Jesus diz: mais uma vez, verdadeiramente vos afirmo, vou ler aqui de novo, vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Está falando de intimidade. Os mortos espirituais passam a ouvir, lembra que eu falei sobre isso? Então, ambos falam intimidade. Se você ver lá no capítulo 4 de Efésios, Paulo também vai falar a respeito
de nos livrar do mundo, né, do velho homem, se renovar do novo, se é que aprendestes assim a Cristo, se nele fostes ensinados. Quer dizer, ele está falando do discipulado que nós temos com Jesus e em Jesus. Então, esse discipulado ocorre no meu quarto, dia após dia, quando eu estou lendo, meditando, orando. Então, eu converso com o Senhor e sou discipulado por Ele, entende? Muito bem, continuando a falar sobre isso. Eu estava falando no vídeo passado a respeito de algumas pessoas que naufragaram na fé. Eu vou falar hoje também de um caso que, para mim, eu conheci as pessoas, né? Eu estive nessa igreja. Há muito tempo atrás, tinha uma convenção em São Paulo, no Canindé, no ginásio da Portuguesa de Desportos. Havia um pregador de fora, se não me engano, era o Morris Cerulo. E nesse mesmo dia havia uma outra convenção numa igreja que eu havia frequentado por um bom tempo, e uma igreja muito boa, que tinha um ensino maravilhoso, principalmente do Kenneth Hagin e do Watchman Nee. E depois de um ensino que houve, inclusive um amigo meu estava nessa convenção, nesse ensino, e ele tinha as apostilhas, e logo depois houve um racha naquela igreja. E eu falei na vez passada, e cuidado com aqueles que causam divisões. Não é de Cristo isso. Eu aprendi com Kenneth Hagin. Jesus não está dividindo. Lembra-se de Mateus 12:30, né? Aquele que não é comigo, contra mim está. E quem comigo não ajunta, espalha. Então, uma pessoa que causa divisão não está com Jesus. Eu falei aqui na vez passada em Romanos 16, 17 e 18. Tá? Veja lá. Então, o que aconteceu? Eu conheci os dois pastores, eu estive lá há algum tempo. E tinha um ensino maravilhoso, vinha pessoas de outras igrejas, de fora, porque eles tinham um curso de teologia excelente, né? E muitos ali aprenderam, né? Muitos foram beneficiados com o ensino deles. E aconteceu um racha por causa do ensino daquele pregador que veio de fora. E eu achei muito estranho, eu pedi para esse amigo meu emprestar as apostilhas e eu orei em cima, né? Para que nada daquilo viesse me afetar. Então, eu li as apostilhas com espírito de oração. E estava tudo certo nas apostilhas, até chegar lá pela página 7ª, mais ou menos, aí eu vi um pequeno erro. Mas lembre-se, 1 grau que um piloto, né, ou um timoneiro, se embarca do Rio de Janeiro para Lisboa, e se ele errar 1 grau, você nunca vai chegar em Lisboa, porque a distância 1 grau, ela vai aumentando, aumentando, aumentando e fica bem distante. Então, eu continuei lendo, mas mais à frente tinha um erro muito grande, aí o erro já era bem maior. E aquele pastor, né, um deles, se deixou se envolver pela sua mente, né? Era interessante os ensinos, mas temos que tomar cuidado. Nem tudo aquilo que é interessante é de Deus. E aquele ensino não era de Deus, era de homens. E o outro pastor percebeu o erro, percebeu o engano, tentou falar, mas não resolveu. O que aconteceu? Houve um racha, dividiram, e o outro pastor foi para outro lugar. E mais tarde eu soube que esse pastor que causou a divisão se envolveu num adultério com uma mulher. E muitos acham que o que aconteceu com a igreja, né, foi por causa do adultério. Não, aconteceu lá atrás. Ele já tinha rompido com o Senhor. Então, aí a pessoa já não tem mais intimidade com o Senhor. E aí, então, ele está sujeito aos outros pecados da carne, entende isso? A gente precisa entender. Muitas vezes, às vezes, pensa que, não, foi ali que o cara caiu. Não, o cara já caiu lá atrás. Ali foi apenas a gota,
a última gota do copo onde transbordou o pecado da pessoa. Então, voltando a falar sobre isso, eu quero mostrar algo a vocês. No capítulo 22 do primeiro livro de Reis, que é o último capítulo daquele livro, vai falar de uma guerra que houve, onde que Josafá, rei do sul, mais Acabe, o rei do norte, se uniram contra os sírios, né? O rei Acabe pediu a Josafá se ele iria com ele na guerra. Ele falou, vou contigo para guerrear, para recapturar de volta a cidade de Ramote Gileade. Tudo bem. Mas vamos antes consultar os profetas para saber se o Senhor vai nos dar vitória, né? Josafá era mais comedido, mais prudente. Então consultaram um número grande de profetas, de quase 400 profetas, vamos dizer 399. E todos foram unânimes em dizer que haveria vitória. Então Josafá ficou meio desconfiado daqueles profetas e falou, mas não há nenhum outro profeta que fale do Senhor? Há um aí, mas eu não gosto muito dele porque ele não fala coisas boas a meu respeito. Não fala isso, rei, chama ele. Então o rei mandou chamar Micaías, e Micaías foi falar. E Micaías falou que realmente Deus não era com eles naquela batalha e que Acabe morreria naquela batalha. Tá vendo? Ele só fala mal, não sei o quê. Mandou prender Micaías e foram para a batalha. E Acabe então se disfarçou, né? Tentou, falou, não, vou me disfarçar aqui, vão pensar que eu sou um capitão qualquer, não vão ligar para mim. E um flecheiro atirou a flecha a esmo e ela encaixou justamente no ponto fraco da armadura, bem na divisória, né, da armadura de Acabe, e Acabe morreu. Então, o que eu quero mostrar algo para vocês é que 399 profetas falaram a mesma coisa e todos tinham um espírito de mentira na boca deles. E só um profeta falou a verdade. Se você fazer a porcentagem disso, você vai ver que 99,75% são os profetas que falam mentira. E só 0,25%, 0, abaixo de 1%, um quarto de 1%. É que é verdadeiro. Agora, você imagina, eu estou numa cidade aqui de pouco mais de 150 mil habitantes. A cidade vizinha tem 90 e poucos mil. Dá quase 250 mil as duas cidades. Então, as duas juntas devem ter mais ou menos umas 400 igrejas. Imagine que você vai visitar uma dúzia de igrejas. Dificilmente você vai acertar aquela igreja que tem o profeta certo. Provavelmente você vai pegar as outras, todas aquelas que tem um profeta que não falam a verdade, falam a mentira. Entende? Por que eu estou falando isso? Porque todo profeta ele tem uma influência. Esses 400 profetas lá têm uma igreja que eles dirigem, né? Uma sinagoga, e eles influenciam aquelas pessoas. Só que um fala a verdade, que tem o Espírito de Deus sobre a sua vida. E 399 falam enganos, entendeu? Então, por que eu estou falando isso? Porque alguns anos atrás, umas irmãs não achavam nenhuma igreja que elas pudessem congregar na minha cidade. E duas delas são irmãs, foram congregar numa igreja a mais de 100 quilômetros daqui. Bom, eu acho que ela não visitou todas as igrejas, mas ela deve ter visitado muitas, né? E não encontrou nenhuma. Você pode achar estranho isso? Pois é, mas nós estamos vivendo dias que é difícil encontrar alguém que fale a palavra de Deus mediante o conhecimento íntimo revelado pelo Senhor. E se nós não recebemos o conhecimento vindo da boca de Deus, não podemos ser edificados. Entenda isso. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra revelada de Deus. Até o próximo, em nome de Jesus.